Graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Abre a sua Bíblia no livro do profeta Naum, capítulo de número 1, para a glória de Deus. Naum, capítulo de número 1. Isso é bom. Esse livro é bom, que é bênção, viu? É uns 30 segundinhos de escola bíblica dominical. Eu estou feliz por uma vez mais estar diante da noiva do Cordeiro. É a igreja de Jesus que vai morar no céu. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O que a presença de Deus produz? É sobre isso que nós vamos falar. Vamos tratar um pouco sobre essa questão. O que a presença de Deus produz? Naum, capítulo de número 1, versículo de número 4 e o 5, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, amém? Amém. Nosso Deus é poderoso. Diz assim a palavra de Deus. Naum, capítulo de número 1, versículo de número 4 e versículo 5 diz assim: Ele repreende o mar e faz secar, esgota todos os rios, desfalece Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. O 5: Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Amém? Senta aí no nome de Jesus. Não sei se consigo expressar tudo que busquei nessa tarde de Deus, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus vai encontrar alguns aqui nessa noite. O que a presença de Deus produz? Poderíamos citar várias questões sobre a presença de Deus. O que a presença de Deus faz na nossa vida? Porque na natureza, se você prestar atenção, tem uma série de textos bíblicos que fala o que a presença de Deus produz na natureza. Por exemplo, nesse versículo aqui, a Bíblia diz que os montes tremem sobre ele, ou diante dele. A terra, todas as coisas que Deus criou, estão diante de Deus nuas e patentes. Está lá em Hebreus 4,12. Não precisa colocar. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e despidas diante de Deus. Mas é todas as coisas mesmo. Por que que tudo está nu e patente diante de Deus? Porque tudo foi Deus que criou. Todas as coisas existentes que está no conhecimento da sua criação estão nuas e patentes. E tudo que não está no contexto do que Deus fez, mas foi produzido através do homem, o bom ou o mal, estão nu e patente perante Deus. Não tem como você entender Deus sem a sua criação, ou entender a criação sem Deus. Por exemplo, para mim falar do que a presença de Deus produz, eu preciso falar dos 3 atributos de Deus aqui, que é a onipresença, onisciência e onipotência, ou onipotência, onipresença e onisciência. Por que que a palavra fala onipotência, onipresença e onisciência? Porque Ele é único, que tem todo o poder, Ele é único, que está em todos os lugares, e Ele é único que tem todo o conhecimento. Por exemplo, o Salmo 139, coloca na tela por gentileza. Salmo 139, aleluia. Salmo 139, coloca na tela por gentileza. A partir do versículo de número 4, coloca o 4. Coloca o 3, coloca o antes, versículo 3. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Continua. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Continua. Tu me cercastes por trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Continua.
Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Continua. Para onde me irei do teu Espírito? Agora ele começa a dar aqui o atributo da onipresença de Deus. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu está. Se fizer o inferno na minha cama, eis que ali estás também. Continua. Se tomar as asas da alva e se habitar na extremidade do mar, o que acontece? Ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E diz de certo que se as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Aí tá bom. Esse texto traz a onipresença de Deus, um dos atributos de Deus. Isaías 43:13, vou citando, você vai colocando aí. Isaías 43:13, ele disse: olha, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? É o texto do atributo do poder de Deus. Você sabe por que ele diz operando eu, quem impedirá? Esse texto significa que Deus pode intervir em qualquer processo. Deus é o único na terra, no céu ou no inferno que tem poder suficiente para poder intervir em qualquer processo. O homem não pode, mas Deus pode. A palavra de sentença pode ser dada pelo homem, mas se Deus decidir mudar, ele revoga a palavra de sentença como a palavra de absolvição. A palavra de absolvição vai ser dada pelo homem. Se Deus decidir dar sentença, Deus vai dar sentença. Deus é o único que pode intervir em qualquer situação. Ele tem todo o poder para intervir em qualquer lugar. Então, para me falar do que a presença de Deus produz, eu preciso citar sobre os atributos de Deus. Daniel 2:22, coloca na tela por gentileza. Daniel capítulo 2, versículo 21 e 22. Vamos falar sobre a onisciência de Deus. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Agora coloca o 22, segura essa. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece aqueles que estão em treva, e com ele mora a luz. Onisciência de Deus. Deus conhece tudo, todos e todos os lugares. É os atributos da divindade de Deus. Onipotência, onipresença e onisciência. Mas eu quero falar do atributo da onipresença. Por quê, evangelista? Porque eu destaco esse atributo dos outros demais. Por quê? Porque sem a presença de Deus, tu não conheces a onisciência de Deus, e tu não pode tomar posse do poder de Deus. Se Deus não estiver presente, tu não vai saber que Deus sabe de toda a tua vida, porque Deus só pode revelar alguma coisa para alguém com a sua presença majestosa. Então eu quero destacar aqui a onipresença de Deus, que Ele está em todos os lugares do mesmo tempo. O que a presença de Deus produz na sua vida? Primeiro passo que a presença de Deus produz, Isaías capítulo 6, coloca na tela por gentileza. Olha o que a presença de Deus produz na vida de alguém. Isso aqui é a primeira coisa que a presença de Deus produz. Coloca do versículo de número 5 em diante. Depois disso, então disse eu: ai de mim, pois que estou perecendo. O texto original diz perecendo ou morrendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Deus pega Isaías numa visão e mostra a glória para Isaías. A única coisa que Isaías entende é que ele estava morrendo, só porque ele viu. A primeira coisa que a presença de Deus produz no homem é que ela mata o velho homem. Ela mata o velho homem. A presença de Deus, quando ela é entendida, ela mata o homem. João capítulo 3, não precisa colocar, eu explico, deixa esse texto aí. Jesus vai ter diante de um local e Nicodemos vai encontrar Jesus à noite. E Nicodemos começa a interrogar Jesus acerca da sabedoria de Jesus.
Jesus disse uma palavra para ele, falou: Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa. O que mais importa para um homem é nascer de novo, Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então ele disse para Nicodemos que o que importava era nascer de novo. Mas Nicodemos viu a presença de Jesus, não viu? Só que ele não entende a presença de Jesus. Ele não entende a vontade permissiva de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo de número 9, coloca na tela. Versículo 8 e 9, ou 9, 10 e 11, melhor dizendo. Colossenses capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Eu li esse texto ontem em um culto. Seja observador. Você não pode ler o texto e atropelar os seus detalhes. O apóstolo Paulo está dizendo que desde quando recebe a notícia que a igreja estava fundada em Colosso, ele disse que não cessou de orar pelo povo, pedindo para Deus uma coisa. O que é que ele pediu? Para Deus dar para eles conhecimento da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Tu sabe qual é a vontade de Deus? Você sabe que tem que vir para a igreja, que tem que congregar, que tem que ler a Bíblia, que tem que orar e jejuar. Mas você já detalhou a vontade dele aqui na tua vida na terra? Você já perguntou para Deus qual é a vontade dele? Você tem conhecimento dela? Não! É por isso que vaga de um lado para outro. O povo de Israel ouvia Deus, ouviu Moisés, ouviu a lei, viu os milagres, mas não sabia a vontade de Deus. Por quê? Porque não tinha conhecimento dela. Não deixou o conhecimento entrar. Moisés disse: não é por aí, é por aqui. Nós vamos por aqui. Ajuntaram a corja de quase 10 mil homens, se rebeliaram contra Deus, Corá, Datã e Abirão. Moisés olhou e disse: não vai por esse caminho. E nós vamos, não vai por esse caminho. Deus me levantou para falar com 1 milhão de pessoas. Vocês estão juntando um grupinho na congregação e tentando tomar o que Deus me deu. Não vai por esse caminho. Corá disse: nós vamos. Aí Moisés disse: se Deus é comigo, a terra vai abrir o meio e vai engolir vocês e vai morrer todo mundo. Mas se Deus não me chamou, não vai acontecer nada. Moisés nem fechou a boca. A Bíblia diz que a terra se abriu e todos foram engolidos. Deixa eu te dar um conselho e um recado ao mesmo tempo. Conselho para os inteligentes. O recado é para quem não quer ser inteligente, porque se tu for, tu vai pegar também. Não se rebele contra Deus, irmão. Respeita a Deus e a sua autoridade. Respeita a Deus e a sua autoridade. Eu não gosto da igreja, eu não gosto da doutrina, eu não gosto da forma que o pregador prega. Não tem problema você não gostar, você não é obrigado. Tem coisa que eu também não gosto e não sou obrigado a gostar também, mas eu sou obrigado a respeitar. Eu estou te falando, respeita a Deus e a sua obra. Respeita a Deus e a sua obra. Você não é obrigado a gostar de nada, mas é obrigado a respeitar. Respeita a Deus e a sua obra. O que a vontade de Deus produz? Ela mata o homem. Evangelista, eu não morri. Então tu não entendeu a vontade de Deus e você não entendeu a presença de Deus. Porque onde tem presença tem vontade. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O que a presença de Deus produz no homem? O que a presença de Deus produz quando ela chega? O que é que acontece quando a presença de Deus está? O que a presença de Deus pode mover? Coloca na tela, por gentileza. Isaías capítulo 40, versículo de número 12. Isaías 40, 12. Olha o que acontece com aquilo que Deus cria. Quem mediu na concha da sua mão as águas? Quem foi que fez isso? Foi você? Foi eu. E tomou as medidas dos céus a palmo. Deus olha para o céu e faz assim, Chegou no final, vou voltar. Continua. Não, deixa o texto. E recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balança. Olha o nosso tamanho para Deus, irmão. É verdade. O que a presença de Deus produz? O que a presença de Deus produz? Mateus capítulo de número 8, versículo de número 5. Coloca na tela o que a presença de Deus produz. Nós somos tão pequenos. Mateus capítulo 8, versículo 5. Nós somos pequenos demais, irmão. Nós somos muito pequenos. E entrando Jesus em Cafarnaum,
chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, continua, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado, continua. E Jesus lhe disse: eu irei lhe darei saúde. Agora olha o que a presença de Jesus produz. E o centurião respondeu e disse: Senhor, eu não sou digno, aleluia, de que entre debaixo do meu criado. Diz somente uma palavra e o meu criado vai ser curado. Aleluia. O que a presença de Deus produz? Ela produz morte. O homem tem que morrer, ele tem que nascer de novo. O que a presença de Deus produz? Ela produz reconhecimento. Quem chega diante de Deus, quem chega diante de Jesus, quem serve a Deus com a sua palavra, na congregação, no jejum, na oração, faz parte do culto, do corpo do membro da igreja, e não reconhece o que esse cara reconheceu, eu tenho um conselho para te dar. Reconheça enquanto tu pode, mas eu tenho uma notícia para te falar. Eu acredito que não tem ninguém desse jeito. Glória a Deus, oxalá para não ter mesmo. Porque se tiver, você está fadado ao fracasso. Você está fadado, irmão, aleluia, a ser fracassado. Por quê? Porque a primeira coisa que ele reconhece é que ele era insignificante. Ele reconhece que grande era Jesus. Por quê? Porque ele pediu ajuda. Como é que alguém pede ajuda e não reconhece que quem pede ajuda chega por baixo? Quem pede ajuda se humilha. Quem pede ajuda é pequeno. Quem pede ajuda está necessitado de alguma coisa. Ele disse: eu não sou digno nem que o Senhor entre debaixo do meu tolado. Pelo menos uma palavra, se o Senhor lançar, já resolve. Jesus disse: então pode ir, que ele já está curado. O que a presença de Deus produz, irmão? Ela produz quebrantamento, ela produz arrependimento. O que a presença de Deus produz no coração do homem? O que a presença de Deus produz no coração do ser humano? Coloca aí Marcos capítulo de número 5, versículo do 5 em diante. Marcos capítulo 5. O que a presença de Jesus produz? E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. Aqui é o endemoniado, continua. E quando viu Jesus de longe, ele viu Jesus de onde? E quando ele viu Jesus de longe, correu e adorou. Aleluia. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. O demônio sabe que vai ter um tempo de tormento, porque dizia: sai deste homem, espírito imundo. O que a presença de Deus produz? Ela liberta o homem do pecado. Aleluia. Evangelista, eu não consegui ser liberto. Eu não consegui ser liberto ainda. Você não entendeu a presença de Deus. Você não entendeu a presença de Deus ainda. É verdade. A presença de Deus faz o homem nascer de novo. A presença de Deus faz o homem se quebrantar todo. Aleluia. A presença de Deus liberta o homem. É verdade. Liberta a mulher. A presença de Deus liberta o jovem. A presença de Deus liberta a igreja. Porque se a igreja não for liberta, não tem como ela ser salva. O que é que a presença de Deus produz no coração da igreja? O que é que a presença de Deus produz no coração da igreja? Mateus capítulo 5, do versículo 6 em diante. Coloca Mateus capítulo 5, por gentileza. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Continua. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Continua. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Se você prestar atenção, o maior sermão que Jesus prega foi Mateus capítulo 5, versículo 7, sobre a misericórdia. Mas se você prestar atenção nessas bem-aventuranças aqui, você não vai ver nenhum versículo desse citado Jesus estando de longe. Por quê? Porque isso aqui é uma verdade prática para a igreja, eternamente até Jesus voltar. Então o que é que a presença de Jesus produz? Eu destaquei esses três. Para você ter um coração limpo, você precisa estar perto de quem pode limpar o teu coração. Para você, aleluia, ser um homem que herda misericórdia, que transmite misericórdia para alguém, você precisa pegar de quem é misericordioso. Evangelista, o que a presença de Deus produz nas bem-aventuranças?
produz um homem de um coração limpo e puro. Ela produz um homem misericordioso porque conheceu e precisou de misericórdia. Ela produz um homem que tem a sua morada eterna. Por quê? Porque um dia ele teve, ele andou, ele participou com Jesus, ele teve com Jesus. O que é que a presença de Deus produz? Ensinamento. A presença de Deus produz um ensinamento queimando no teu coração. Tem um texto da Bíblia fenomenal, que muita gente já caiu nesse texto por falta de hermenêutica. Sabe o que é hermenêutica? É a interpretação do texto e profundidade do livro. Tem um texto da Bíblia que ele é tremendo. A Bíblia diz que João Batista, ele estava pregando no deserto da Judéia, e quando ele chega na beira do Jordão, ele olha para os discípulos, em volta tinha só fariseu. Aí Jesus está vindo e diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu, na verdade, batizo com água para o arrependimento de pecado, mas esse que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Esse texto já pegou crente, irmão. Aleluia. Esse texto já pegou crente, mas já pegou crente. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Você sabe o que esse texto significa? Jesus está dizendo só para fariseu. Lá não tinha discípulo. Você tem que ser sábio para você entender isso aqui. Você tem que ser inteligente. Abrir a sua mente para você não cair no que alguns caíram até hoje. Jesus estava dizendo o seguinte. João Batista estava dizendo o seguinte: ele vos batizará com o Espírito Santo e vos queimarão com fogo. Só que Jesus, ele cita esse texto em uma outra parte, e ele diz assim: vocês serão batizados com o Espírito Santo não depois desses dias. Por que aqui João Batista diz que é o Espírito Santo e fogo? Só tinha fariseu, e lá Jesus disse que é só o Espírito Santo. Porque esse batismo com o Espírito Santo é o que todo cristão recebe quando crê, mas esse batismo com fogo é um inferno. Como eu já vi gente dar tiro e sair pela culata, dizendo: Jesus vai batizar com fogo aqui hoje. Não fala, pelo amor de Deus, é o fogo do inferno. Evangelista, por que é o fogo do inferno? Porque só tinha fariseu. Lá só tinha fariseu. E por que lá Jesus cita o fogo, o batismo com o Espírito Santo? Porque lá só tinha salvo. Você tem que ser inteligente. Você não pode fazer as coisas de qualquer maneira. Não caia nessa bobeira. Então, por que de todo tempo Jesus está dizendo: ele tem a pá, limpará da sua eira o trigo, jogará a palha no fogo que nunca se apaga? Porque de todo o texto ele está falando de fogo do inferno, e só esse fogo que tem que ser do Espírito. É uma condenação também. João Batista está dizendo: eles vos batizará com o Espírito Santo, mas se vocês não crerem, é o fogo do inferno. Você quer ser batizado com fogo ainda? Não? Quer mais não? Mas queria. Fala a verdade. Quem achava que, levanta a mão, não seja hipócrita não, eu também já errei. Quem aqui achava que esse batismo com fogo era um batismo dado a Deus também? Ninguém agora? Isso, os verdadeiros começaram a levantar. Os verdadeiros, tem mais gente, não vai levantar até com medo. Quem aqui acha que esse batismo com fogo era de Deus, irmão? Eu também achava. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir de hoje tu não é mais enganado. Esse batismo com fogo não é do Espírito. Porque foi citado 6 fogos. Só esse seria do Espírito? Não. É o inferno. Mas com o Espírito Santo você pode ser batizado se você quiser. Quem está entendendo, diga amém. Fogo faz a queimar. O Espírito Santo não. Ele consola, ele ampara. Ele produz em você algo que ninguém produz. O que a presença de Deus produz? Ei, glória abençoada. O que é a presença de Deus? Eu tive que sair um pouco do texto para explicar isso aqui para você. O que a presença de Deus produz no nosso coração? Vamos ver mais algumas coisas sobre o que a presença de Deus produz? Coloca na tela aí Isaías capítulo de número... Isaías não já colocou. Miqueias capítulo 1. Miqueias capítulo 1, a partir do versículo de número 4. Miqueias. Só um livro bom de achar hoje. É denso, diga amém. Isso aqui é bom. Os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. O que a presença de Deus produz? Eu estou falando de natureza, estou falando de pessoas, para você entender.
pensa que a presença de Deus, ela só produz o caos no homem. Não. Deus mostra o seu advento na natureza também. Você acha que as coisas que andam acontecendo por aí, como que aconteceu agora entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, você acha que aquilo ali é o diabo, irmão? Não é porque Deus tem poder para intervir em qualquer processo, qualquer situação. Não é o diabo. A igreja precisa acordar na oração. O povo de Deus precisa acordar no arrependimento e no quebrantamento. Quem vai produzir o acontecimento no final dos tempos não é o diabo. Satanás está de vento em pouco, olhando os crentes mortos, frios, crente rebeliando por causa de bobeira, crente parando de congregar por causa de besteira, parando de orar por causa de birra, parando de buscar a Deus, parando de participar. Deus está revoltado com a igreja. Eu sei o que é que eu estou falando. Deus não brinca. As coisas de Deus não são brincadeira. Nós precisamos acordar. Não pense que é Satanás. Não foi o diabo que mandou Noé construir uma arca. Não foi o diabo que trouxe o dilúvio na terra. O diabo não tem poder e autoridade para isso, mas Deus tem poder para tomar conta do fogo, da água, do vento, dos três elementos naturais. É Deus que tem poder. Não foi o diabo que criou 40 dias e noite de chuva, foi Deus. Entristecido com a raça humana. O problema não é o pecado. O problema é que o arrependimento vai e o homem não aceita. Pecado, Deus sabe que tu nasceu dele. Deus sabe que eu sou pecador. Deus não quer saber do pecado. Ele quer saber o que é que faz depois que peca. Você tem fruto digno de arrependimento? O arrependimento está aí. O perdão está aí. Glória a Deus. Deus não quer saber. Ele sabe que você tem a natureza pecadora. Ele sabe que Adão pecou. Todos nós somos destituídos da glória de Deus. Isso Deus já sabe. Mas Ele coloca o perdão como um tapete só para você pisar. Não precisa mais nada. Ele está dizendo: pisa no tapete. Pisa, fica aí. Se permite, se perdoa. Tem gente que não consegue se perdoar a si próprio. Tem pessoas que não conseguem liberar perdão para si próprio. Guarda mágoa. Herda a essência do caráter do diabo, que é má. Guarda um rancor. Deus só quer que você aceite o perdão dele. Deus só precisa que você aceite o perdão. O que a presença de Jesus produz, irmão? Ela produz arrependimento. A presença de Jesus produz arrependimento. A presença de Jesus produz quebrantamento, a base principal da igreja. A base da teologia são 4: criação, queda, remissão e redenção. Deus sabe que foi criar o homem. Deus sabe que o homem foi criado. Deus sabe que o homem caiu, criação e queda. Deus sabe que o homem precisa se redimir, perdão. Deus sabe que o homem precisa ser salvo, a remissão, criação, queda, remissão e redenção. São os 4 pilares da Bíblia. Deus sabe que você foi criado, mas caiu. E Deus teria que trazer o Filho para você poder se arrepender. Deus teria que colocar uma base para você se redimir. O perdão chegou. Deus teria que criar uma base, aleluia, para você agora, para você participar, fazer parte da redenção, para você morar na glória. Deus deu graça para isso. Deus fez tudo isso para mim e você. Falta o quê? Ontem eu pregando em um culto, eu disse: irmão, falta o quê? Não há mais oportunidade. Deus falou na lei com o povo não entende. O profeta profetiza e diz: prepara-te, Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus agora vem. Deus vem na pessoa do Filho, na mesma estatura do homem. O homem não entendeu o Deus da glória que falava com Moisés. Não, vou dar uma oportunidade. Eu mesmo vou lá encarnado em um homem falar com ele de testa, mas os seus também não recebem. Então Deus volta na pessoa do Filho. O Espírito Santo fica. O Espírito Santo é o único agente de transformação da igreja. Se você não crê, tu vai ficar na terra, porque Jesus vai voltar. Irmão, pelo amor de Deus, acredita no que eu estou te falando. Noé também falou isso durante 120 anos. Abraão falou para Sodoma e Gomorra. Ló saiu da cidade, pegou na mão dos anjos. O seu genro não quis ir. A sua mulher olhou para trás e Deus disse: bora.
tempo, não. Eu estou falando para você. Vamos orar, pelo amor de Deus. O dilúvio vai chegar. Chamaram Noé de doido. Disseram, ele é doido. Está construindo uma barca de madeira. Ficou doido de vez. Ele disse, não, se arrependa, vai chover. Deus falou que vai chover, vai cair o dilúvio. Deus falou para Ló, disse Ló, enviou 2 anjos, disse Ló, pega tudo que é teu e sai de Sodoma, porque nós vamos destruir a cidade. Ló sai da casa dele e vai atrás do genro. O genro disse, não, nós não vamos, nós vamos ficar aqui, porque nós gostamos do pecado, nós gostamos da depravação, nós gostamos do prazer, do sexo ilícito, da prostituição.